Muito boa noite. Bastante gente, vocês vieram só por causa do bolo, né? Quem é visitante não sabe, a gente tem um grupo dos membros, e o pastor Anderson colocou lá, né? Que ia ter bolo, aí para colocar quantos vinha. Aumentou com certeza, uns 20, 30% o número de gente aí hoje. Mas que bom, né? Ao menos você veio por algum motivo. Eu já falei aqui, incontáveis vezes, por último eu nem tenho falado, tenho deixado mais para o pastor falar, mas eu estou aqui porque me venderam um cartão de cachorro-quente de R$5, na época devia ser uns 20, eu acho, e eu tinha 16 anos, gente, eu comia muito. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando, né? Come muito, sim ou não? Mas eu chego no lugar, eu dou o que tu quer, eu quero 3 enroladinhos, bota 2, não precisa 3. E eu pensei, era livre, R$5 livre, eu pensei, eu vou comer até morrer. E fiquei no culto só por causa disso, porque eu cheguei no culto, eu cheguei um pouco atrasado. E aí tinha esse louvor. E eu estava acostumado com a igreja católica, que o máximo que eu tinha visto era um violão na igreja. Quando eu vi aquele barulho, eu me assustei. E aí eu quis ir embora. Mas acabei ficando, meus amigos tinham me convidado. E eu digo de verdade, pensei assim, não, eu paguei o cachorro quente, eu vou ficar para comer. Eu fiquei para comer, estou aqui até hoje. Então Deus tem seus meios de fazer a gente vir. Amém? Então não sei por qual motivo você chegou até o MBCV, mas tomara que você também encontre motivos para ficar. Eu me lembro até hoje daquela noite, onde o pastor, ele trouxe uma palavra, era um grupo bem pequeno de jovens, era o culto de jovens, não era o culto principal da igreja, e eu não lembro o que ele pregou, confesso para vocês que eu não lembro, mas eu me lembro que eu pensei, eu entendi, foi a primeira vez que eu entendi a palavra de Deus para a minha vida. Estou me fazendo entender, sim ou não? Para a minha vida, não que eu não entendia. E eu quero até fazer publicamente aqui um ajuste com vocês. Obrigado, gente, como é bom ver vocês. Vocês me veem, mas não vejo vocês. Esses dias eu estava falando das crianças no culto e acabei pontuando as minhas experiências com a igreja católica, com a minha catequese, e eu acredito com certeza que existem catequistas muito boas, as que eu peguei não tive uma boa experiência. Então quero fazer aqui um concerto com a igreja. Se naquele dia você se ofendeu, eu peço desculpa publicamente, porque o meu intuito não era. Eu creio que no céu teremos católicos, luteranos, evangélicos, assembleianos, presbiterianos, anglicanos e um tanto mais desses aí, amém? Por quê? Porque o que salva não são obras, o que salva é a nossa fé, como o pastor falou, e o nosso compromisso e dedicação a Deus. Então vai ter gente que possivelmente não chegará no céu, tomara que não seja eu, mas com certeza vai ter gente do MBCV e de outras igrejas que não vão chegar lá, e outros que vão chegar lá. E gente que nem botou o pé na igreja, mas vai chegar lá também, porque acaba crendo em Jesus. Cássio, isso é possível? Sim, e a maior referência que eu tenho é o ladrão da cruz. Lembra que a morte de cruz era a morte para as pessoas mais desprezíveis da sociedade. E Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Um zombava de Jesus, e o outro clamou a ele dizendo, Senhor, eu sei que tu é filho de Deus, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. E Jesus disse, ainda hoje vai estar, porque ele reconheceu que Jesus era o filho de... Quem reconhece a Jesus como filho de Deus, tem a salvação. Se eu não me engano é João 1,12 que diz isso. Vanessa, coloca para nós. Coloca o 11 antes, porque Jesus, ele veio para o que era seu, era o povo judeu.
os israelenses. Ele veio para o que era seu, mas os seus não creram que ele era o Filho de Deus. 12, olha o que diz: contudo, aos que o receberam. Aos que o que, gente? Creem no seu nome. Deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então a salvação está à disposição de todos e a salvação é pela fé. Então foi assim que eu cheguei no MBCV, estou aqui até hoje. O MBCV, como o pastor Anderson citou, completou dia 11 de setembro, 37 anos de vida, de história. MBCV significa Ministério Batista Cristo é a vida. Ministério significa função, por isso que existe o Ministério da Fazenda, da Agricultura, da Indústria e do Comércio. Batista significa que batiza, e Cristo, que é a verdadeira vida, por isso é o nome da igreja, nada demais, tá? Só desmistificando aqui talvez alguma coisa. E desses 37 anos de história, eu faço parte do MBCV há 26 anos, que eu estou nessa igreja, e ontem ainda eu falava com o Everton, que eu não estou aqui por um acaso, eu não estou aqui porque eu não questionei, eu não estou aqui porque eu não conheço outras igrejas, eu estou aqui porque eu escolho estar aqui dentre tantas outras igrejas e tantas outras possibilidades de viver uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Ninguém me obriga a estar aqui. Mas, qual que é a igreja certa para nós? É a igreja que, primeiro, que te aproxima de Deus. É uma igreja que ela é bíblica. Preste atenção nesse ponto. É uma igreja que seja bíblica. Segundo, cristocêntrica, ou seja, o centro é Cristo, não é uma pessoa. O mais importante é a palavra de Deus e não o que se sente no culto. Terceiro, uma igreja que tem uma agenda saudável para você e para a sua família. Quarto, lugar onde os seus filhos tenham espaço e façam parte. Amém? Então hoje, e até hoje eu faço parte desta igreja, por estes motivos, e vou citar mais alguns. E o pastor Anderson então me pediu para compartilhar hoje, eu até insisti que deveria ser ele insistiu que fosse eu, e a gente ficou naquela, é tu, é eu, é tu, aí fizemos um par ou ímpar, e eu perdi, não, brincadeira, eu disse, não, amém, eu vou ir pelo tempo de igreja, eu tenho mais tempo que ele. Quanto tempo tem, pastor? 25, mas eu ganhei por uma vírgula, né? Liz, está com quanto tempo de MBCV, Liz? 20, olha aí, alguém tem 23? Não? Deixa eu ver quem é os antigos. Pastor Ronaldo, está quanto tempo aí? Cadê o pastor? Para que tu foi lá? Tu está tão longe. Quantos? 18. Atingindo a maioridade, então. No MBCV. Legal. Então, tua família, Rê, o Zé, tem quantos anos aqui? 20? Legal, 20. Então, me perdoe os demais, mas é os mais antigos que eu me lembro. Quando eu conheci o MBCV, a Débora também. Tu não ia, né, Débora? Mas tu ia, mas mais incomodava do que ia. É diferente, né? Ela não ia porque eu ficava incomodando ela para ir, daí ela dizia que ela não ia porque eu incomodava ela para ir, mas tudo bem. Mas o irmão da Débora foi muito importante, hoje ele é o pastor de distância. Me deu muita carona para ir até a igreja. Foi uma bênção. Mas, gente, contar um pouquinho da história do MBCV é uma honra para mim, porque cada vez mais fica claro para nós, e ontem nós estávamos pela manhã numa reunião de pastores e líderes lá na sede. Na verdade, o aniversário lá na sede está desde quarta, e a gente esteve lá ontem, aliás, quinta, que estava lindo,
Até parabenizei o pessoal, para mim, a melhor mostra que a gente, de danças e artes que a gente já teve na igreja. A gente tem muito isso, mas estava lindo. Sexta estava muito legal também, a gente teve sábado. Hoje pela manhã eu assisti de casa, mas estava muito especial também, assisti todo o culto. E o que a gente até veio conversando, eu e o pastor Anderson ontem de lá, que quando a gente fala de visão de igreja, preste atenção no que eu vou dizer aqui, isso é muito importante, porque tem muita gente que distorce isso aqui. Sempre que a gente fala da visão da nossa igreja, é sobre a visão do reino de Deus para o seu povo. A visão do reino de Deus para o seu povo. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chegou, a Bíblia diz que ele chegou anunciando o que mesmo? O reino de Deus. Lá em Mateus 6,33, Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. Estão vendo ali? E a sua justiça. E todas estas coisas que ele está falando das ansiedades que nós temos na vida, sobre o que vestir, o que comer, como sobreviver, o que vai ser do Brasil, e o governo, e agora isso, e agora aquilo. Entende? Ele está dizendo que quem buscar em primeiro lugar o reino, não precisa ter essas preocupações. Porque a nossa vida não está nas mãos de um sistema político. No Brasil, que é muito mais corrupto do que justo, sim ou não? Essa é a realidade da política brasileira. Tem político bom? Tem. Mas o problema é que o sistema não ajuda. Mas quem coloca o reino em primeiro lugar, não está nas mãos do governo de homens, porque reino é um governo. Um reino é um governo. O que é um reino, gente? É um povo governado por um reino. O Brasil é um governo democrático, que é governado por pessoas que a população elege. Se bem que eu não acredito que a última eleição, entenderam, né? Inclusive tinha atenção, gente, o pastor antes falou do retiro aqui. Eu perguntei para a Carla, quantos tinha sexta-feira? Tem 13 inscritos. Eu disse, então tira um para ficar 12. Porque eu não aceito 13 no retiro. Cássio, eu não gosto quando tu fala isso. Eu quero dizer que, na política, a gente tem que escolher o mal menor. E todos os partidos de esquerda são contra os princípios de Deus, ponto. Então não existe ser de esquerda e ser do reino. Estão entendendo, gente? É uma coisa ou outra. Eu não gosto. Eu estou dizendo buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é justo aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Ponto. Como dizia minha professora de português, parágrafo, letra maiúscula, segue a vida. Ninguém é obrigado. O céu não é obrigatório para todo mundo. Andar com Deus não é obrigatório, mas quando a gente anda, a gente tem que fazer algumas escolhas. Eu estou dizendo que os partidos de centro-esquerda, centro-direita, direita, são 100% corretos? Eu estou dizendo isso? Não. Estou falando de princípios e valores, sobre o que se defende. Entendeu? Então você tem que fazer uma escolha. Só vou usar um paralelo que eu usei muito naquele período eleitoral. Se fosse ao contrário, se a direita defendesse valores que vão contra a palavra de Deus e a esquerda defendesse os valores que são a favor, de que lado o cristão estaria? Ponto, gente. É isso. Não é uma obediência cega. Mas vamos voltar para o aniversário aqui. Estou que nem o pastor antes. Começa bem, começa a dar no meio daí. Entendeu?
Oi, gente, boa noite. Pessoal, olha aqui para mim, onde é que vocês estão? Foi o que ele fez, né? Com muito mais carinho, tá, pastor? O pastor antes tem essa coisa do carinho, só mais, né? Direto, né? A sorte que foi ele, porque isso ali irrita mesmo, gente, irrita. Então, vamos voltar aqui então para o reino de Deus, bênção de Deus. Que o reino, diz a Bíblia, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vamos ficar na alegria, na paz e na justiça aqui, tá bom. Mas vamos lá. Só mostrando para vocês a diferença, o cristão, ele não olha para o governo, ele olha para o reino de Deus. Ele dirige a vida dele para aquilo que é da vontade de Deus, e ele sabe que o Senhor vai cuidar da vida dele, da família dele, dos negócios dele, das finanças dele. Estão entendendo, gente? Apesar dos desafios, o Senhor vai estar conosco. Isso é viver o reino. E é tão interessante que quando Jesus ele ora o Pai Nosso, ele nos ensina a dizer o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E olha só que interessante, já no início da oração ele ensina o quê? Venha o teu reino. O que é vir esse reino? É vir este governo de Deus. Então, pontuando com o que eu queria dizer, sempre que nós falamos aqui sobre a visão da igreja, nós estamos falando sobre este reino, ok? Então essa visão, a visão do MBCV é uma visão de reino. Por quê, gente? Porque Jesus, ele não veio trazer uma nova religião, já existia religião quando Jesus veio ao mundo. Jesus veio trazer essa visão de reino. E é isso que nós vivemos no MBCV. Por que nasceu o MBCV? Por que nasceu o MBCV? Eu li de novo, terminei de ler hoje à tarde. Eu li todo o livro Quando Florescem os Troncos do Apóstolo de novo. Todo ele, da introdução à última página, para conseguir trazer de uma forma muito direta e clara, até pelo tempo que a gente tem, como nasceu o MBCV. Apesar de conhecer muitas partes da história, quem assistiu o culto de hoje de manhã, eu estava vendo o capítulo tal que ele disse hoje pela manhã, a história que ele contou, que eles saíram da... Alguém assistiu o culto hoje de manhã, gente, lá? Alguém assistiu? Então, enfim, não vou contar a história aqui, mas está tudo no livro. Mas por que nasceu o MBCV? Aí alguns pontos, tá? Pela falta de um ensino da palavra de Deus. O que se vê em muitos lugares, e eu presenciei isso muitas vezes, a pessoa pega um texto, e ela começa a ensinar sobre aquele texto, o que o texto não quer dizer. Não quer dizer. Isso às vezes arrisca acontecer, que já aconteceu aqui. Vocês nem viram, mas a pessoa ficou muito tempo sem pregar. E alguns não voltaram mais a pregar. E alguns já se foram, inclusive. Acho que porque queriam espaço. A gente dava espaço, pegava um texto fora do contexto dele. E esse foi um dos motivos pelo qual o MBCV ele nasce. Outra coisa, pastores que ficam o tempo todo contando histórias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então esse é um ponto, trazer o ensino da palavra. Outro ponto, que foi crucial, que o apóstolo, ele identificava que ele ia para a igreja com os 2 filhos dele, e as crianças dormiam embaixo dos bancos, em cima dos bancos, porque como o pastor antes bem falou antes, uma criança aqui no culto, ela não deixa o pai assistir, a mãe assistir, e também deve ser um tédio para uma criança me ouvir falar, concorda comigo, sim ou não, gente? E isso incomodava o pastor, inclusive, outra coisa, ele via que essas crianças que cresciam dentro da igreja, elas quando tinham idade para nunca mais botar o pé na igreja, não botavam mais, por quê? Porque a igreja não era interessante para elas.
Foi um saco ficar por 12, 15 anos ali junto com os pais. E até hoje eu vejo muitas igrejas que eles alugam um prédio. Para quê? Para os adultos e as crianças. Azar. Eu quero dizer, o nosso maior investimento é nas crianças. É no espaço para as crianças. Quando a gente reformou esse local aqui para abrigar, onde a gente gastou mais? Nas salas das crianças. Então esse olhar, em 1993, olha quanto tempo atrás isso, gente. O pastor mandou todos os líderes ou pessoas que se interessavam em trabalhar com crianças, para fazerem treinamentos, para se aperfeiçoar, para melhor levarem a palavra de Deus aos pequenos. Então esse foi um outro propósito. Hoje tem muitas igrejas, gente, que fazem esse trabalho, graças a Deus, e a gente serviu, o MBCV serve de modelo. Inspirou outras igrejas, graças a Deus por isso. Um outro ponto, a mediocridade dos cristãos. Eu ainda vejo menos, mas se vocês olharem aí para 30 anos atrás, quem é que ia em igreja evangélica, vocês lembram, não? Era um povo muito medíocre. Um dia nós estávamos construindo lá no nosso espaço na estação, aquilo me marcou. Aí, alguém me indicou, uns irmãos da igreja, que trabalhavam com construção. Tá, então vamos honrar os irmãos. O irmão chegou para trabalhar, até o último botão fechado aqui, ó. Meu nem fecha. Até fecha, mas daí eu não respiro. Até aqui, gente, calça social, sapato, eu até não sabia se ele veio para o culto ou para construir, fiquei meio na dúvida. Aí um dia, eu fui lá, olhei e tinha uma caixa de massa. Dali 10 minutos acabou, pensei, nossa, como usou ligeiro aquela massa. Depois de uns dias, fomos fazer um trabalho onde ele estava construindo, achamos um bloco de massa. O que ele fez? Enterrou a massa que ele tinha. Isso é papel de cristão, gente? Sim ou não? Não. Mas há 30 anos atrás, os cristãos, ninguém queria ser cristão, porque era uma vergonha. Por quê? Porque as igrejas, já vou entrar num outro ponto aqui, as igrejas ensinavam muito. Jesus está vindo, não precisa te preocupar com nada na vida. Jesus está vindo, não precisa te preocupar com nada na vida. Então, um povo sem instrução, um povo sem ensino, um povo que não lia a Bíblia, porque lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: que o próprio Deus da paz nos santifique por completo e que todo o Espírito, o que mais? Alma e o que mais? Corpo. Ó, corpo, alma e espírito. Sejam o que? Preservados, irrepreensíveis, a minha tradução diz íntegros ou inteiros, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então as igrejas olhavam muito para a área espiritual. Mas não olhavam, as pessoas eram, olha, no culto chegavam a levitar. Em adoração, em oração em outras línguas, as famosas línguas estranhas. E o apóstolo, ele tinha uma rede de lojas de roupa, antes de ser pastor. Inclusive ele conta isso no livro. Que os mesmos irmãos que na igreja eram avivados,
que recebiam o Espírito Santo e distribuíam profecias, compravam o dele e não pagavam. Que evangelho é esse? Atenção, irmãos e irmãs. Comprou, faz o que depois? Paga. Alguém te falou alguma coisa? Não, mas se falasse eu falava igual. Não seja uma vergonha no reino de Deus. E o apóstolo conta muito essas histórias. Como ele era próspero, por causa dos negócios, rede de lojas, tinha loja Estância, Campo Bom, Sapiranga, Canoas, Campo Bom, tinha carro bom. Os irmãos diziam que ele ia para o inferno, porque ele era próspero. Mas na hora que tinha que levar alguém no hospital, naquele tempo nem todo mundo tinha carro, para quem que eles ligavam? Para o irmão que ia para o inferno. O irmão que vai para o inferno, dá para tu levar minha esposa no médico? No hospital? Essa é a realidade. Vocês estão entendendo a mediocridade do cristianismo? E ainda tem muita gente que ora, que acha que vai resolver na oração o que é comportamental. Olha aqui para mim. Burrice não resolve coração. Resolve com o quê? Vai estudar. A Bíblia diz, quem diz? Adquire conhecimento com tudo que tu possui. Investe em conhecimento. Ah não, eu tenho Deus. E a tua vida está um fracasso. E o teu negócio é um fracasso. E a tua família é um fracasso. E as tuas finanças são um fracasso. Ué, mas Deus pode ou não pode todas as coisas? Então essa, gente, desculpa eu estou falando do MBCV, mas é isso que o MBCV é. É um combate à mediocridade do sistema religioso. Nós não queremos ser mais uma religião. Então, havia muita mediocridade dos cristãos. Tinha um cara que, não sei que fim levou, passava aqui na frente amaldiçoando nós. Passava por mim porque aquela igreja é uma maçonaria, porque aquela igreja é do diabo, porque aquela igreja só pensa em dinheiro. Um dia ele me irritou tanto ali na Avenida Brasília que eu saí correndo atrás dele. Eu vim da Santa Afonso, irmãos. Tudo tem limite. Ele me enchia, ele não podia me ver na rua. Começava. Eu dizia, Senhor, trabalha a minha paciência. Daí eu corri em direção a isso e fugiu. Eu não sei o que eu ia fazer, se eu ia expulsar o demônio. Não sei como que eu ia expulsar o demônio, entendeu? Essa era uma dúvida que eu ia resolver na hora. Depende do que ele me dissesse. Brincadeiras à parte, deu vontade. Ainda bem que ele saiu correndo. Tem muita espiritualidade barata. Que não é espiritualidade, é engano. Falta de liderança preparada. E uma igreja, que a igreja são pessoas, não é uma religião, que não gera um impacto no meio em que vive. Então, o desafio do MBCV é trazer o reino no lugar da religião. É trazer essa vida abundante que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com... Bota aí João 10:10. O ladrão, que é o maligno,
que é o diabo, disse Jesus, ele vem para roubar, matar e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, com abundância. Então esse desafio de transformar a mediocridade em abundância, transformar o brasileiro é místico, gente. Transformar o misticismo em uma vida espiritual saudável, para isso que o MBCV existe. Para transformar enganos, trazendo a verdade do Evangelho. Porque tem muitos enganos. Um dia nós estávamos pintando a igreja. Aquele dia foi interessante. Comprei errado a quantia de tinta. Daí nós estávamos pintando a igreja de noite, depois do culto dos jovens. Chegou assim, faltava um terço da igreja, talvez menos, acabou a tinta. Fomos lá acordar o seu Ardêmio, que hoje é o vice-prefeito. Ele atendia nós, isso era umas 2h da manhã. Ele disse, seu Ardêmio, precisamos de tal tinta. Ele disse, não tem tal, só tem tal. Eu disse, meu Deus, e agora? Me dá tal, então. Cheguei lá e disse para os irmãos, vamos ter que pintar toda a igreja de novo. E aí repintamos tudo, isso era sábado. Chegou o povo domingo na igreja, a igreja era de outra cor por dentro. O que eles não sabem é que a gente pintou ela 2 vezes naquelas 24 horas. Chegou de manhã assim, tinha um dormindo no altar, outro, ninguém aguentava em pé. E aí nós estamos lá, cansado, vem o irmão profetizar na janela. Assim diz o Senhor, arrependei-vos como eu me arrependi. Jesus nunca se arrependeu, Deus não é homem para se arrepender, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Vocês entendem? E ele começou como? Assim diz o Senhor. Eu tenho até medo quando as pessoas dizem isso, porque eu não sei o que vem depois. Eu disse, não é possível. Eu saí para a rua para achar o irmão. Não achei. Para perguntar de onde veio aquela profecia. E assim eu vejo muita profecia. Um pastor um dia me tirou de um culto. Cuidado com o líder que te tira do culto. Me tirou do culto, um pastor me tirou do culto. E falou assim para mim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deixa eu falar uma coisa para todos vocês aqui. Estão me ouvindo, sim ou não? Deus tem uma grande obra para todas as pessoas da face da terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, amou quem? O mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que significa único, primeiro e único, unigênito, único e primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo, gente. Deus não amou alguns. Então sim, Ele tem uma grande obra para a tua vida. Se você olhar o Salmo 139, diz que Deus já projetou a nossa vida. Todos os nossos dias estão escritos antes que nenhum deles tivesse acontecido. Aí o irmão veio e me deu essa. Pastor. Eu não era pastor. E que no MBCV, o propósito de Deus para a minha vida acabaria. E aí, depois veio o convite, eu vou sair, tu quer ir comigo? Vamos comigo? As notícias que eu tenho desse pastor são terríveis. Terríveis mesmo. Entendeu? Usando Deus, o nome de Deus para tirar pessoas da igreja. Se uma das coisas que me faz permanecer é saber como que o MBCV, ele é inclusive gerido, administrado. Eu fui tesoureiro da sede. O pastor nunca colocou a mão em dinheiro. Assim como eu não coloco aqui e nem o pastor Anderson. Pastor no MBCV não mexe em dinheiro. Por quê? Porque o que falam? Que pastor é? Ladrão. Aqui, nem que a gente quisesse.
Não funciona assim, tem ordem, tem organização. Todo mês, até o dia 10, a gente tem que prestar conta do relatório do mês, cada centavo, tudo que sai, cada centavo tem que ter nota. Tudo que entra é conferido por no mínimo 2 pessoas, tudo que sai tem que ter nota. Tem como fazer esquema? Tem? Não. Então tudo isso passou por isso que eu disse, eu não estou aqui porque, é bonitinho, não, estou aqui porque eu conheço. Eu estou aqui porque eu fiz parte. Eu estou aqui porque eu sei o que a gente defende e o que a gente se posiciona contra. Então os enganos que existem em muitos lugares, que não são a verdade do Evangelho. Muitas igrejas, isso o apóstolo conta, eu sou do MBCV desde sempre, mas ele conta que a igreja era cheia de ritual e costume. Diz que uma vez uma irmã rapou embaixo do braço. Ganhou 1 mês de disciplina, não podia vir no culto nem participar da ceia. Aí diz que outra rapou embaixo do braço e rapou as pernas. 6 meses de disciplina. Diz que uma outra disse, eu volto daqui 2 anos. O que será que ela tirou? Boa essa, né? Gostou, né, Maidana? Ô, gente, da onde isso é bíblico, gente? Homem não podia ter barba. Eu já estava fora, eu e mais uns quantos aí. Da onde isso, gente? Da onde sai isso aí, gente? Disciplina. Proibir de participar da ceia como se eles fossem o dono da ceia. Judas traiu Jesus, Jesus não deixou ele participar da última ceia. Eles não lêem a Bíblia, gente. Jesus sabia que Judas ia trair ele, e Judas participou e depois teve o fim que teve. Então olha bem da onde um pastor vai dizer quem pode ou não pode participar da ceia, o que pode ou não pode. Mas daí pagar as contas, nunca era pregado no culto, o apóstolo fala. Era pregado que não podia uma mulher se depilar, uma mulher usar brinco, uma mulher usar calça. Homem não podia usar bermuda, mas não pagar as contas podia. Vocês estão entendendo a hipocrisia do Evangelho, gente? Sim ou não? Pois é, para isso nasceu o MBCV. Foi dessas dores. Que é o cúmulo. Eu olho e acho o cúmulo, mas tem gente que se submete a isso até hoje. Então, rituais e costumes, mas a prática de princípios, de valores e de justiça não são importantes. E hoje tem muita igreja pseudo-avivadas, mas que também, as pessoas no culto são uma coisa e fora são outra. Outra coisa, a hipocrisia, mas sem o amor. Na igreja, meu Deus, o que levanta as mãos, o que faz e acontece. Mas só amam os que interessam a eles. Essa é a verdade. Só ama quem interessa a eles. Não ama o perdido. Então o MBCV nasce para resgatar esse reino de Deus. Lá em Lucas 19:10, olha o que diz o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que tinha se perdido? Esse governo de Deus. Esse reino de Deus. Por exemplo, as pessoas acham que a fé é sentir. Não. A fé, eu falei sobre a fé perseverante, fé virtuosa que persevera, que vai além daquilo que nós sentimos.
Gente, a fé é verdadeira, está lá em Romanos 10 e 17. Pastor, como que eu consigo fortalecer a minha fé? Está aqui o texto. E a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então não é não é o que eu acho, é a palavra de Deus que eu tenho que pregar aqui. Quem ocupa aqui tem que pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai gerar fé nos corações. Outra coisa, das pessoas super avivadas no domingo, e aí na segunda-feira são cansados para trabalhar. É ou não é? Ô gente, se eu ouvir de alguém que o irmão chegou segunda-feira e dizer assim, ai, eu estou cansado porque foi demais o fim de semana na igreja. Que vergonha. Que vergonha. O culto acaba às 9, no máximo. Se você vai dormir às 3 porque estava olhando série, a culpa não é da igreja. Se você fica no WhatsApp, ou sei lá no que, ou fazendo o que, a culpa não é da igreja, gente. Ao menos, a nossa vigília acaba às 10, uma vez por mês. E é sexta, que você tem sábado e domingo para recuperar ainda. A espiritualidade não serve nada, se não for para ser praticado na segunda-feira. Olha o que diz lá em Mateus 7, 24. Esse texto aqui, Jesus falando, depois de um ensino, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Eu acho lindo isso aqui. Porque sobre bons e maus, justos e ímpios, sobre todos, vêm os desafios. A diferença é que quem anda com Deus fica de pé. Amém? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com força contra aquela casa, deram com ímpeto, com o que, gente? Força contra aquela casa que não caiu. Que casa é essa? É a sua vida, quando a sua vida está ajustada à prática daquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Está vendo que o que sustenta não é o que você sente, é a sua fé e a sua obediência à palavra? Amém ou não amém? E aí o que acontece com quem ouve? Os outros também ouvem. Pode passar. E todo aquele que também ouve. Olha os religiosos aí. Essas minhas palavras, mas não as pratica, é comparado a uma pessoa insensata, que construiu a sua casa sobre areia. E também vai vir a chuva, transbordar o rio, soprar o vento, e também vai vir forte contra aquela casa, e ela vai desabar, e grande vai ser a sua ruína. Qual é a diferença? É aplicar o que aprende da palavra. Aplicar a palavra na vida transforma. Não é o que você sente no culto em domingo. É o que você aprende na igreja e coloca em prática na sua vida, que transforma a sua vida, constrói o seu futuro, restaura, liberta e te leva à salvação. Amém? Minha mãe dizia, quando ela passava mertiolate, que até o mertiolate é Nutella hoje. Eu gostava do mercúrio. O cara ia para a escola cheio daquele negócio vermelho nas pernas, lembra? Quem passou mercúrio nas pernas e foi para a escola, sabe o que eu estou falando, né? E mertiolate. Mertiolate era uma prova do inferno. Aquilo tu pingava e tu tinha que sair correndo assim, ó. Até parar de arder, é ou não é? Hoje o mertiolate não arde. Não arde, gente. Não é justo com a gente isso. Às vezes o Dom está com um negocinho, a Grazi vem com um negocinho lá. Tss, tss, tss. Ele pede, bota mais, mãe. Mertiolate era só uma dose. É ou não é? Tu não queria outra. Não, deixa cair a perna. Pode deixar. Melhor que caia a perna do que botar o mertiolate. Sabe o que eu estou falando, né, Dani? Dani está aí.
não é justo isso aí, tinha que criar de volta o antigo. E quando não tinha mertiolate, vinagre, cachaça, não é, trago fino, botava na ferida. Velho barreiro, né? Bota direto na ferida. Uns já tomavam uns gole antes, né? Seus pingus. Volta pra cá. O que arde cura, minha mãe dizia, o que aperta segura. Que arde cura, meu filho. Mas tinha muita coisa que ardia. Então, gente, vocês estão vendo que a palavra, eu que estou dizendo ou é Jesus que disse? Jesus disse. Se essas coisas que acontecem nas igrejas hoje fosse verdade, estaria nos evangelhos. Estaria nos evangelhos. Não está. Está lá a cura, está lá a libertação, está lá o milagre, mas está lá o ensino de como nós temos que viver a vida aqui na terra. Amém? E não tinha culto quando Jesus fazia o milagre. Não tinha louvor. Agora a bateria vai bater e não sei o que vai acontecer. Não tinha isso, gente. Não tinha. Eu fico com o que tinha. A Bíblia diz que o que foi escrito para o nosso ensino foi... a gente tem que aprender pela Bíblia. Pela Bíblia. Pela palavra de Deus. Tu não crê que o louvor... Eu creio que o louvor a Deus, a adoração liberta. A Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa em adoração a Deus, o Espírito saía de Saul. Eu creio nisso. Na adoração. Amém? Então, esse é um dos fundamentos da nossa igreja, o ensino prático aquele que tu leva para a vida. Esse cuidado com as crianças, com os adolescentes, que um dia tentaram parar, as crianças queriam vir até Jesus, e os apóstolos, não, e Jesus disse, deixa, está lá em Marcos 10, 14, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais, você que tem dúvida, quando uma criança, Deus recolhe uma criança, o que Jesus disse? Deixa vir a mim os pequeninos, porque não os embaraceis, não atrapalhe eles, porque dos tais é o reino. Quantas vezes eu ouvi de mães aqui, quantos aqui os filhos dizem que querem vir no culto? Levanta a mão. Olha aí, meu Deus do céu, gente. Graças a Deus por isso. Por baixo, umas 30 pessoas levantaram a mão aqui. Os filhos pedindo para vir no culto. Uma vez uma mãe chegou reclamando aqui. Hoje eu não ia vir, pois não consegui. A criança tinha uns 3, 4 anos, gente. E eu por dentro dizendo, aleluia. Que mau exemplo tu é para o teu filho, para a tua filha, mas tudo bem, não falei, fiquei quieto. Então o reino não é só para adultos. O reino, ou Deus, ou Jesus, Ele quer alcançar a todos. Então o MBCB tem essa visão que entende o ser humano na íntegra, corpo, alma e espírito. Olha o que diz Lucas 10 e 27, eu estou encerrando, tá, gente? Falta só um pontinho. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, coração significa compromisso, alma significa emoção, força é com o teu corpo, com a tua vida material, entendimento é com o teu intelecto. Então, observa que nós temos que amar a Deus. Quando Jesus ele diz corpo, alma, entendimento e alma, Cássio, o que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer? Que toda a nossa vida nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Não é só, é só o espírito, não. Não é só a alma, não. É com o corpo também, é com o bolso também. É assim que tem que ser. É com todo o nosso ser, porque Deus não quer uma parte. Alguém casaria com alguém que, eu te dou A, B e C. Pior que depois que casa descobre que é assim, mas antes não, né? Vou te amar, dessa quer casar comigo igual? Ninguém casaria, gente.
Aliás, ninguém casaria consigo mesmo, a não ser um irmão lá da sede lá, que eu digo para ele que ele é a pessoa mais autoestima que eu conheço na vida. Um dia eu perguntei num retiro, nesse retiro da família, quem casaria consigo mesmo? Só ele levantou a mão. Eu disse, olha, isso aqui é uma pessoa está com a terapia em dia. Eu não casava comigo. E se você olhar bem para lá dentro, você não casava com você também. Com sinceridade, né? Espero que ele esteja brincando. Então, gente, no reino, não existe eu ser mais ou menos. Não, é inteiro. E o MBCV ensina todas essas. Gente, o que eu cresci nessa igreja? Eu pensei, eu juro que eu pensei, mas eu ia ter que ir lá no pai e na mãe, já era de tarde, não ia dar tempo. Eu pensei lá buscar uma fotinho minha com 16 e uma de agora. Você ia dizer assim, melhorou. Parecia um bandido, agora não. Melhorou espiritualmente? Com toda certeza. Melhorou emocionalmente? Muito. Melhorou intelectualmente? Demais. Melhorou financeiramente? Meu Deus. Então eu posso dizer para vocês, como testemunho, de que Deus se importa com cada área da sua vida e não só com uma. Estão entendendo, gente? Deus quer te ver bem em todas as áreas da tua vida, que contemplam a tua vida, senão Ele não teria nos criado assim. Então o MBCV sempre vai trazer essa palavra para o nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa vida social, também para a nossa saúde e para a nossa vida financeira. E o último ponto que eu quero trazer, que é um diferencial da nossa igreja, que a gente entende pelo Evangelho, que nós não estamos aqui para sermos servidos, nós estamos aqui para servir. A Bíblia diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E cristianismo não é buscar bênção, é ser bênção. Aqui você não vai ouvir uma palavra dizer assim, leva a tua bênção. Não. Olha o que diz quando Deus chamou Abraão, e de Abraão vai nascer a nação de Israel, que a gente conhece até hoje. Gênesis 12, diz assim, faltou um ponto. Faltou um ponto. Pulei um aqui, mas vamos aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção aqui, que tem um detalhe aqui, que é o outro ponto que eu quero trazer para vocês. Tá, deixa eu concluir isso aqui. De ti farei uma grande nação. Deus está dizendo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E olha só o que Deus diz, se tu uma, a parte de Abraão era ser bênção. A parte de Deus era abençoar a vida dele. Se você for bênção, você tem a bênção. Entendeu? Se você for bênção, você tem a bênção. Olha o que ele diz no 3. Eu abençoarei os que te abençoarem. E eu amaldiçoarei, a gente não tem que amaldiçoar ninguém. E eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Então a gente vive, por que a gente ora o Salmo? Porque Jesus na cruz orou 22. Por que orar o Salmo todo culto? Por que aquela oração no fim do culto de bênção? Aquela oração é de bênção, porque quem abençoa é abençoado. Então a gente tem no nosso protocolo de culto, princípios bíblicos. Não enxerga quem não quer. Então aqui nós ensinamos as pessoas a servir, a ajudar, a socorrer, a ser bênção. E não só a buscar a bênção. Tem muita gente que acha que a igreja é supermercado, eu vou lá buscar a minha bênção. Não, aqui a gente vem aprender a ter uma vida que honra a Deus e que é bênção no meio em que Deus nos coloca. Amém, gente? E o outro ponto, coloco um e eu vou encerrar com ele. Eu pulei, que eu aprendi ontem isso aqui, achei incrível. O pastor Jonas trouxe essa palavra ontem.
sobre arrependimento, que arrependimento não é choro. Arrependimento é mudança de mentalidade. É mudança aqui. Inclusive convidei ele para estar no retiro da família conosco, ele vai estar ministrando, é um pastor que eu respeito muito, muito. Que todas as igrejas do estado gostariam de ter, ele é muito conhecido. É pós-doutor, está fazendo, eu acho, pós-doutorado em teologia, o homem é um fenômeno. Ele leu a Bíblia mais de 35 vezes, e o Novo Testamento mais de 100 vezes. E como ele diz, não é ler, estudando ele. Eu disse, não tem como passar umas vezes para mim disso aí que tu... É um fenômeno, uma figura. Pessoa muito querida. E ele trouxe isso, que arrependimento é mudança na forma de pensar. Porque o grande desafio do ser humano qual que é? É mudar a maneira de pensar. Por exemplo, Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Tanto que lá no deserto, o que eles queriam fazer? Voltar para a isca. Olha bem, eles eram livres no deserto. O que eles queriam? Voltar para a escravidão do Egito. Porque o Egito não saiu de dentro deles. E quando Jesus diz, lá em Mateus 4,17, prometo que é o último texto mesmo agora, senão vai esfriar o bolo, né? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino. Mudem, olha o que ele está dizendo, mudem a maneira de pensar, para que vocês vivam o reino de Deus. Então, o reino de Deus, o maior desafio da nossa caminhada cristã, é mudar a nossa maneira de pensar. Por quê? Porque a gente foi ensinado, escuta isso aqui, a gente foi ensinado, a gente vive numa cultura, volta lá para Gênesis 12:1. Ai, não era o último. Sim, é que o 12:1 eu já li, só vou botar de volta ali para vocês, tá? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, era onde ele vivia, da tua parentela, aqueles que influenciam, e da casa do teu pai, porque eles tinham que viver na religião dos pais. E vai para a terra que eu te mostrarei. O que esse texto me mostra, gente? Que Abraão jamais teria mudado a maneira dele pensar, se ele não tivesse saído do meio em que ele vivia. Estão me entendendo? E esse é o nosso grande desafio da vida, mudar a nossa maneira de pensar as coisas de Deus. E a gente se esforça aqui para trazer um evangelho que transforma a vida das pessoas, da família, assim como transformou a minha vida. Então, procurei ser bíblico, porque tem muita gente que nem veio aqui para receber uma palavra, espero que tenha saído. Você recebeu, você aprendeu alguma coisa hoje? Amém ou não amém? Amém. Então tá bom. Então a gente está muito feliz, como eu disse, contar essa história é uma honra, viver essa história aqui, 26 anos, é um privilégio, e eu sou muito grato em fazer parte disso, eu sou parte, não tem como desmembrar o Cássio e a visão de reino, ou da palavra, daquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus aqui nesse lugar, e eu desejo do fundo do meu coração, que você viva. Eu tenho uma coisa que eu digo, eu vi que o pastor Ronaldo trouxe isso quarta-feira também, porque a gente sabe de onde a gente veio. Se Deus me levar hoje, eu vivi muito mais, eu desfrutei, eu alcancei, eu realizei muito mais, do que eu podia imaginar, porque a mão do Senhor esteve, está, e desejo que continue estando sobre a minha vida. Então eu sou muito grato por tudo que eu já vivi. Se Deus não me der mais nada, eu sou uma pessoa plena. E eu penso que eu estou só começando. Mas, o que eu desejo para todos vocês e quem está nos assistindo em casa, é que aquilo que eu já vivi, seja muito pouco, perto daquilo que você pode viver, e eu desejo que você e vocês
vivam andando nos caminhos do Senhor. E a nossa estrutura de igreja é só para ajudar você nesse processo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Espero ter feito vocês entenderem um pouquinho porque que eu sou do MBCV, faço parte dessa obra, honro esse lugar. Eu, minha família, meus pais que estão aqui, honramos esse lugar, amamos as pessoas. E quinta-feira ainda eu estava lá na mostra, e a mostra falava, né, do quanto o MBCV é a história de tanta gente. E eu fiquei pensando quantas pessoas que tiveram, sim, me veio tantas memórias de pessoas que tudo que eles têm na vida hoje, tudo, até o casamento saiu daqui, a profissão saiu daqui, tudo, e hoje são ingratas. As oportunidades que tiveram foram aqui. Eu duvido um pastor com a coragem do pastor Neuci, que me mandou para cá com 23 anos, para cuidar dessa igreja. Eu duvido. Era mais fácil mandar me prender. Não era terrível não, mas assim, pela cara eu estou falando, né? E ao contrário, ele me deu oportunidade. Como eu vi que ele fez com inúmeras pessoas, que depois saíram chutando, reclamando e falando mal, sem nem entender. Acham que sabem mais. Estão sinceramente enganados. Vocês entenderam um pouquinho do porquê o MBCV existe e é como é, sim ou não? Pois é. Posso dizer que você está numa igreja boa. E tudo que tem de bom aqui é desse reino de Deus. E tudo que tem de ruim é porque a gente atrapalha um pouco. Porque a gente está aqui dentro e a gente atrapalha um pouco. Eu atrapalho um pouco. Eu já atrapalhei muito até. Porque a gente erra, mas a visão do reino, a palavra de Deus, essa não erra, essa é fiel.